somente crer. Tu és possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Vamos orar e aí os irmãos podem se assentar, mas continuem com a Bíblia aberta que nós vamos ler mais 3 escrituras. Apocalipse capítulo 1, vamos ler o versículo 8 apenas. Apocalipse 1, versículo 8, todos encontraram? Amém. Vamos ler. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Senhor, aqui estamos, Pai. Ouvimos hinos, Pai, que falam à nossa alma, hinos que engrandecem o Teu santo nome, e nós agradecemos a Ti, Pai, por este momento. Senhor, neste momento, Pai, eu entro debaixo do Teu sangue, Pai, e peço a Ti, Senhor Deus, misericórdia, Deus. Senhor, que o Paulinho possa sair de cena, Pai. Não olha para as minhas falhas, não olha, Senhor Deus, para as minhas manchas, Senhor Deus, para as minhas culpas. Olha para nós através do Teu sangue, Pai. E veja-nos, Pai, como necessitados do Senhor, Pai. Pessoas que necessitam ouvir o Senhor falar com eles, Pai. E nós precisamos, Senhor Deus, ouvir o Senhor falar conosco. Pai, nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Que nós possamos receber nesta noite, Pai, uma injeção de ânimo, Pai, para que nós possamos caminhar, meu Pai, rumo, Senhor Deus, àquele grande dia em que o Senhor vem buscar a Tua noiva. Pai, esforça a nossa coragem, aumenta a nossa fé, Pai. Dê-nos, Pai, fé para o rápido, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos ler agora Lucas capítulo 4. Nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 4, os irmãos podem abrir. Eu estava ouvindo Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante. Eu estava ouvindo hoje de manhã a mensagem, hoje se cumpriu esta escritura. Estava ouvindo na voz do profeta e nosso pastor me pediu para poder falar alguma coisa para os irmãos hoje. E eu quero falar algo a respeito do que o profeta fala naquela mensagem. O tema do nosso pequeno estudo, eu não quero demorar muito, tenho 4 folhas de anotações aqui, mas eu creio que nós vamos dar conta. O tema do nosso estudo vai ser os 3 ofícios de Deus. Amém? Bom, vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 21, aqui falando de um dos ofícios de Deus. Então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos,
e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A próxima escritura está no livro de Hebreus. Aqui nós vemos ele vindo, cumprindo o ofício de filho do homem. Agora nós vamos para Hebreus, ver Hebreus capítulo 4. Vamos ver o ofício de filho de Deus. Hebreus capítulo 4. Vamos ler verso 14 ao 16. Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16. Todos encontraram? Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Olha só, versículo 14. Ministério de Filho de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Amém? Vamos agora para Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao verso 16, e este aqui cumprindo o ofício de filho de Davi. Apocalipse 19, versículo 11 ao versículo 16. Nós estamos lendo essas escrituras para nós podermos ter uma base no assunto que nós vamos entrar. Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. Todos encontraram? Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada, uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Podem fechar a Bíblia. Bom, irmãos, o profeta fala na mensagem: a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Parágrafo 46 e 47. Ele fala que Deus sempre faz coisas em três. Deus sempre faz coisas em três. Aí o profeta fala: Deus é perfeito em três. Ele é perfeito. Ele é perfeito em Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é perfeito em justificação, santificação e batismo no Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. Nós somos sua feitura. Então somos perfeitos em três: alma, corpo e espírito. E o nosso corpo é controlado por nervos, por sangue e por células, carne. Três, tudo aperfeiçoado em três. Então, Deus sempre trabalha em três. Ele é perfeito em três. Nós vamos ver nessa noite que Deus, em Cristo estava o ofício de profeta, sacerdote e rei.
nós vamos ver que nele estava o ofício de filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. E vamos ver que ele, a pessoa de Jesus Cristo, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Tudo finaliza, tudo leva, tudo direciona para Cristo. Tudo é Cristo, Ele é tudo em todos. Apocalipse capítulo 1. Aí o profeta fala na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que Ele é tudo isso. O profeta fala várias vezes, Ele é tudo isto, Ele é tudo em todos. Então nós vamos ver a grandeza da pessoa de Cristo. Quem é Jesus Cristo? O quão grande Ele é e o grande privilégio que nós temos de ter recebido este nome em nossas vidas. Amém? Aí o profeta fala no parágrafo 40 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. O profeta fala que Ele é rei, sacerdote e profeta. Deus tem muitos títulos: nossa justiça, nossa paz, ser eterno, Pai, Filho, Espírito Santo. Aí Isaías 9,6 diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel. Ele recebe muitos títulos. Aí o profeta fala: porém, tem somente um nome humano, e esse é Jesus. Aí ele diz em São João capítulo 17, versículo 6: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Jesus veio em nome do Pai e manifestou o nome do Pai aos homens. Que nome Jesus manifestou? Jesus. O nome que estava sendo manifestado era o nome de Jesus. Então, o profeta diz, ele tem muitos títulos, mas somente um nome. E este nome é Senhor Jesus Cristo. Não esteja você confundido, porque ele tem 3 ofícios ou 3 manifestações. As pessoas confundem 3 ofícios, 3 manifestações com 3 pessoas distintas. Não faça essa confusão, não fique confundido, o profeta está falando. Na terra ele era um profeta. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como um profeta. E nós vemos a manifestação, a evidência disso, quando ele estava no poço de Jacó, e quando ele falou com aquela mulher, ela virou para ele e disse: Senhor, vejo que tu és profeta. São João capítulo 4, versículo 19. Cristo na terra, a primeira vez manifestando o ofício de profeta. No céu, agora depois que ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, ele no céu é sacerdote. Aí nós vemos o Filho de Deus que entrou, Hebreus capítulo 4, versículo 14. O Filho de Deus que entrou no céu, e é um sumo sacerdote que ele não apenas ele sabe o que nós passamos, ele não apenas sabe o que nós passamos, mas ele passou e não foi achado nele pecado algum. Então ele sabe muito bem o que nós passamos aqui na terra. Então nós temos este sumo sacerdote que está ali fazendo intercessão por cada um de nós. Então ele é, no céu ele é sacerdote. Então nós temos o ofício de sacerdote. E regressando à terra na sua segunda vinda, ele é Rei dos Reis. E na sua veste, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aí o profeta vem e fala, o que era? Aí nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O que era, o que é, o que há de vir. E aí o profeta explica o que é isto. O que era? Este é Jesus, o profeta. Ele era profeta. Ele é profeta ainda hoje, este ministério ainda continua, nós vamos ver aqui na mensagem, se der tempo. Ele era profeta, ele veio para os judeus. O que é? Este é o sumo sacerdote fazendo intercessão, um que pode compadecer-se de nossas fraquezas. E o que há de vir? Este é o rei que está vindo. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele em Deuteronômio 18, versículo 15: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu, e será que, se não ouvirem as palavras daquele profeta, serão desarraigados do povo. Sacerdote, olha só, como sacerdote. O profeta fala aqui que na terra ele era um profeta como Moisés, e agora no céu como sacerdote.
Aí o profeta diz no parágrafo 48 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo: como sacerdote, ele é o cordeiro que João viu no meio do trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E eu estava ali, e eu, João, vi um livrinho, e a voz disse: pega e come. E quando ele virou para ver, ele viu, a voz disse: vire, você verá o leão da tribo de Judá. E quando ele virou, ele viu um cordeiro no meio do trono. E aí, o profeta diz, parágrafo 48, o cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Este é o seu ofício presente. O ofício presente de Cristo hoje é o quê? Intercessão. Ele é o cordeiro que faz intercessão. Então, quando dizem não há mais sangue, não há mais intercessão, você fala: opa, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Se o ofício presente dele é este, se o ofício presente é interceder, se ele é o cordeiro que estava fazendo intercessão, então o profeta diz, podem anotar isso, parágrafo 48 da mensagem da revelação de Jesus Cristo, isso é importante. Este é o seu ofício presente, isto é o que está fazendo agora, seu sangue clamando por nossos pecados. Porém, algum dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele se levanta do trono, não mais como um cordeiro, não mais fazendo intercessão, mas se levanta como um rei para reinar aqui na terra. Então nós vemos, um dia ele tomará, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá, ele virá com o poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Hoje ele não é rei desta terra. Hoje ele não é, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo está no maligno. Então Deus não governa nesta terra. Quem governa nesta terra é Satanás. Quem governa este mundo terreno é Satanás. Agora, isto não quer dizer que ele não é rei hoje. Deus não é rei desta terra, mas isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Aí o profeta fala: porque ele é o nosso rei, o rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual. Aí nós vemos em Efésios 2, versículo 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então hoje em dia o reino é um reino espiritual e nós estamos governando junto com Cristo em lugares celestiais. Olha que grande que é isto. Não é deste sistema mundano, ele não é rei deste sistema mundano, assim como nós tão pouco somos deste mundo. 1 João capítulo 5, 19, sabemos que somos de Deus. Nós não somos deste mundo, nós sabemos que somos de Deus. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos, onde Jesus Cristo é o rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, nem cortam seu cabelo, nem usam todos estes cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Por isso que os nossos homens não bebem, nem fumam, nem andam em pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra está desmoronado, porém o nosso permanecerá para sempre. Glória a Deus. Então nós vimos aqui, ele é rei, sacerdote e profeta. Como profeta ele veio, cumprindo o ministério de profeta, ele veio para os judeus. Ele veio e aquela mulher no poço disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Ele veio ali cumprindo o ministério de filho do homem. Mas aquele povo não o recebeu. Nós vemos que o ministério de sacerdote, ele está valendo hoje, é o ministério que ele assume hoje, fazendo intercessão pelos nossos pecados, intercessão pelas nossas almas. E como rei, ele será quando aquele cordeiro se levantar do trono e virar o leão da tribo de Judá.
Aí ele vem nas nuvens com seus anjos. A terceira vinda o profeta ensina. Ele já vem com seus anjos e seus anjos, seus exércitos de anjos tocando trombeta. E ele vem, e ele vence o anticristo, ele vence o falso profeta, e nós entramos no milênio para reinar com ele. Então nós vemos estes três ministérios, esses três ofícios de Cristo: rei, sacerdote e profeta. Profeta, sacerdote e rei. Vamos seguir uma ordem: profeta, sacerdote e rei. Nós vemos agora Pai, Filho e Espírito Santo. Três manifestações, três ofícios. O profeta fala, não é que são três pessoas distintas, são três ofícios, três manifestações, um único Deus. Mas aquele Deus que é sobre todos, Efésios capítulo 4, versículo 6, o que é sobre todos, o que é por todos e o que é em todos. Sobre todos, Pai na criação, em todos, Cristo na cruz, por todos, Cristo na cruz e em todos, Espírito Santo na igreja. Então nós vemos este mesmo Deus, uma única pessoa, Jesus Cristo. Então nós vemos, sempre nas Escrituras, Jesus declarando, em São João 5,16, ele se declara Filho de Deus e igual ao Pai. Aí nós vemos o ministério de Filho e o ministério de Pai. Aí nós vemos em São João 14, 16 e 17, rogarei ao Pai, o Filho falando, aquele corpo, o Filho falando, aquele corpo que recebeu o título de Filho falando, rogarei ao Pai, vos dará um Consolador, o Espírito de verdade. Aí aquele corpo, o Filho, clamando ao Pai para enviar o Espírito Santo. Aí eles pegam isso e falam, olha, as três pessoas distintas. Não, não é isso. Jesus fala assim que o Pai enviaria um outro Consolador, o Espírito de verdade que habita convosco. Quem que estava habitando com eles? Era Jesus. Então aquele Espírito de verdade que viria sobre a igreja era o próprio Jesus, só que Espírito Santo. Não mais a manifestação corpórea do corpo Jesus, mas o próprio Espírito de Deus vindo sobre a igreja. Então nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós vemos Jesus falando, eu e o Pai somos um. Então nós vemos as três manifestações separadamente, nós conseguimos ver, mas tudo voltando para Jesus. Tudo resumindo na pessoa de Jesus Cristo. São Mateus 28, 19. Ide, pregai o Evangelho, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos, Pai na criação, aquele grande Espírito Jeová, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aquele grande Espírito Jeová na criação, ele criou. E aí nós vemos São João falando que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então aquele mesmo Deus que foi sobre todos, o grande Espírito Jeová, criou todo mundo, ele é sobre todos. Por todos, ele se fez carne e habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco. Precisava de um sacrifício perfeito, precisava de um corpo, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Então ele criou, no ventre de uma virgem, um corpo, que não tinha nenhuma célula de Maria naquele corpo. O profeta fala numa mensagem, está salvo no meu telefone, eu esqueci de pegar antes de subir para cá, mas o profeta fala que não havia uma única célula de Maria nele. Nós ouvimos isso lá em Goiânia. Não havia uma única célula de Maria em Jesus. E se você for olhar para o lado da ciência, a ciência também confirma isso. Porque se nós pegarmos Gênesis capítulo 3, versículo 20, nós vamos ver que a Bíblia fala assim, e colocou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto esta era mãe de todos os seres viventes. Eva significa mãe de todos os seres viventes. E aí, nós vemos hoje, mais de 4.000 anos depois, 6.000 anos depois, a ciência descobriu algo, que significa DNA mitocondrial. Eles foram pegando sequências de DNA de pessoas aqui do Brasil, da África, de vários outros lugares,
nesse ano passado, e foi voltando até 4.000 anos. E todos descobriram, falou que em todas as sequências de DNA, saía de uma única mulher há mais de 4.000 anos atrás. A ciência disse isso. Chama DNA mitocondrial ou EVA mitocondrial. Então, o pecado humano, ele é passado através do DNA, através do sangue. Se Jesus tivesse uma célula de Maria, o pecado original estava em Jesus. Porque o salmista Davi diz em Salmo 51, versículo 5, em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos viemos ao mundo em pecado e falando mentira. Mas ele foi o único que veio sem um único pecado. O único que poderia morrer por nós. E aí foi criado no ventre de Maria, tanto o óvulo quanto a semente. Já colocou ali o óvulo fecundado no ventre de Maria. E ela foi apenas uma incubadora. E veio o Cordeiro perfeito de Deus. E por todos ele é o Filho morrendo na cruz. Em todos ele é o Espírito Santo na igreja. Aquele mesmo Cristo que subiu em Atos 1, versículo 9, a nuvem o tampou. E ele tinha dito em São João, capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Este mesmo Jesus que subiu em Atos 1, ele desceu em Atos 2, sobre a igreja. Então hoje nós temos este Espírito Santo no nosso meio. E aí nós vemos a mensagem, a divindade explicada. O profeta faz uma ilustração com 3 objetos. Eu gostaria que o irmão José Henrique e o irmão Orestes, por favor, aqui na frente aqui, ó. Vamos fazer a ilustração que o profeta fez? Eu vou ler enquanto os irmãos se preparam, tá? Pode ficar o irmão Orestes, o irmão José Henrique e o José. O José no meio e o irmão José Henrique aqui, na minha direita. Olha o que o profeta fala, parágrafo 124, mensagem A Divindade Explicada. Agora, algumas pessoas têm dito, irmão Brana, o Senhor é um daqueles que dizem só Jesus. Eu desejo dizer que isso é um erro. Eu não sou um destes que dizem só Jesus. Alguém diz, irmão Brana, o Senhor é um trinitariano? Não, Senhor, eu não sou um trinitariano. Eu sou um cristão. Está vendo? A palavra trindade nem mesmo é mencionada na Bíblia. E eu não creio que há 3 deuses distintos. Eu creio que há um Deus em 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio que é Deus condescendendo, Deus descendo, se fazendo carne, habitando entre nós. Agora observe agora por um minuto. Vamos começar do irmão Oreste ali. O irmão Oreste, vamos fazer uma ilustração, é o pai. No meio nós temos o José, filho. E aqui nós temos o José Henrique, Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Agora, nós cremos que este, o irmão Oreste, o pai, é o pai de Jesus Cristo, correto? A congregação diz, amém. Deus é o Pai de Jesus Cristo. Nós todos cremos nisso, não cremos? Muito bem. Agora abra sua Bíblia comigo em São Mateus, capítulo 1. Vamos ler no versículo 18. Os senhores estão indo muito bem, tá? Pode continuar aqui, por favor. Nós já vamos liberá-los. São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Olha só o que diz aqui. Então nós sabemos que Deus é o Pai de Jesus, amém? Nós cremos nisso, a Bíblia diz isso. Agora, olha só o que diz São Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Achou-se ter concebido de quem? Então Maria concebeu do Espírito Santo, amém? Amém? Mas o pai é o primeiro. E agora, o que a gente faz? Será que a religião está correta? E a Bíblia está errada?
Se nós formos levar em conta os dois pontos de vista, Jesus, o Filho, tem dois pais. Ele é um filho bastardo. E aí o profeta diz, nessa mesma mensagem, a divindade explicada, que tipo de cristãos, que tipo de religião nós temos se for dessa maneira? Então, aí o profeta vem e diz aqui, ó, então Maria achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Moreste, faz um favor. Passa aqui atrás do irmão Henrique e fica aqui atrás dele. Não, pode ficar aqui, irmão Zé. Pode ficar aqui atrás dele assim, arreda um pouquinho para frente. Isso. Então agora, aí o profeta vem e diz assim, ó, parágrafo 202. Você tem que admitir que Deus, o Pai, o Espírito Santo são um mesmo Espírito. É a mesma pessoa. Você olha para o Espírito Santo, você vê o Pai. Você olha para o Pai, você vê o Espírito Santo. Mesma pessoa, ministérios, manifestações diferentes. Não são duas pessoas, é uma única pessoa. Aí então agora nós temos dualidade. Será que nós vemos Jesus e o Pai separado? Será que é assim que a Bíblia nos ensina? Não, não é assim que a Bíblia nos ensina. Vamos ler agora São Mateus capítulo 1. Olha só, isso aqui eu não terminei de não. 202 da mensagem A Divindade Explicada. Você tem que admitir que Deus o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Seguramente é isto. Seguramente são o mesmo Espírito. Agora, nós temos terminado e vemos isto. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22. Continuando. Vamos ler do versículo 20. E projetando ele isto, projetando José fugir de Maria, fugir para o Egito, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome, o quê? Jesus. O corpo, o filho está aqui, e este corpo recebe o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você chega para um judeu ortodoxo e apresenta para ele a Trindade, ele vai rir na sua cara. Ele não crê em tal coisa, ele crê em um único Deus. Mesmo não tendo aceitado o Messias, eles creem em um único Deus e eles estão o aguardando. Eles sabem que o Messias é Deus. Amém. Sabe o que Natanael falou? Quando Jesus falou: eis aí um israelita em quem não há dolo. Ele disse: Senhor, vejo que tu és filho de Deus, tu és o Messias, o rei de Israel. Um israelita em quem não há dolo. Já estamos terminando, irmãos, calma aí. Então, qual é o nome do Pai, do Filho e Espírito Santo? Passa para frente. Nós vemos aqui a pessoa de Jesus Cristo. O corpo que Deus precisou para poder andar entre os homens. E neste corpo, nesta pessoa de Jesus Cristo, estão os três ofícios: Pai, Filho, Espírito Santo. Um único ser, um único Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém? Vocês estão conseguindo ver? Tudo que nós vemos é Jesus. Ele é Pai na criação. Ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quando ele diz eu, ele está dizendo eu, o corpo, o filho. O corpo que recebeu o título de filho. E o Pai, que é Espírito. Por quê? Maria concebeu do Espírito Santo. Logo o Pai de Jesus é o Espírito Santo. E Deus é Espírito. São João capítulo 4, versículo 24. E o seu Espírito é santo. Levítico 20, versículo 26. Ouça Israel, santificai-vos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, três ofícios em uma única pessoa, em um único ser, um único Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Certamente é por esta razão que Pedro batizou-os no nome de Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar, Deus os abençoe, muito obrigado. Glória a Deus. E aí hoje nós vemos então agora, este versículo aqui eu preciso ler. Um único Deus, na pessoa de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Amém? Nele estava toda a plenitude da divindade. Ele estava ali corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 8 e 9. Colossenses 2, 2. Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora nós vamos ver Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Nós vimos rei, profeta, sacerdote e rei. Vimos que ele, como profeta, ele veio no ministério cumprindo como filho. Veio como filho. Como sacerdote, ele está como cordeiro ali no trono intercedendo por nós. Então, como Espírito Santo, ele está sobre a igreja, este mesmo Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar em ministério do Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Primeiro, Filho do homem. Filho do homem é profeta. Filho do homem é ministério de profeta. Então, quando Jesus veio cumprindo o ministério de profeta, ele estava como Filho do homem. E aí, nós vemos no livro de Ezequiel, sempre quando Deus iria falar com Ezequiel, ele falava, aí nós lemos assim, e disse-me, profetiza, filho do homem, Deus falando com Ezequiel, e disse-me, escuta, ó filho do homem, Deus falando com Ezequiel, Deus chamando Ezequiel de filho do homem, porque ele estava cumprindo o ministério de profeta. Daniel capítulo 8, Deus fala com Daniel, escuta, filho do homem, essas coisas irão acontecer, serão reveladas mais à frente. Então nós vemos Deus falando com esses dois profetas, chamando-os de filho do homem. Hoje se cumpriu essa escritura, parágrafo 39, até o 40... até os 50. Acho que nós não vamos ler tudo, por causa do nosso tempo, e eu tenho algumas coisas nesta mensagem aqui que eu também quero ler, trazendo este ministério do Filho do Homem para os nossos dias. Porque o ministério do Filho do Homem, ele não veio para os gentios, ele não tinha vindo para os gentios ainda. Quando Cristo veio cumprindo este ministério do Filho do Homem, ele veio para os judeus. Tá. Ele veio cumprindo este ministério para os judeus. Então nós vemos Cristo, João dizendo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então ele veio para aqueles judeus, mas eles não quiseram. Aí a porta da graça abriu para os gentios. E o versículo continua, mas a todos quanto o receberem, aí é para nós. A todos quanto o receberem, deu-lhes o poder. Amém. Irmão, eu estava pensando nisso na hora que nós estávamos vindo. Nós íamos pegar a irmã Geraldina, nós estávamos na rua, atrás da escola ali, daquela escola. Eu esqueci o nome, meu Rodinei. Isso. Nós estávamos passando com um carro ali, e eu estava lendo essa anotação, e eu falei, olha quão grande isso é. Mas a todos quanto o receberem, lhes deu o poder. Amém. Irmão, você sabe o quão grande é isto? Será que nós sabemos o quão grande é isto? Receber o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém. Ele nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus. Então quando Satanás fala na sua cabeça assim, você não é nada, você não vale nada, fala com ele assim, Satanás, cale a boca, porque Deus me deu o poder e eu
sou feito filho dele. Nos foi dado poder para sermos feitos filhos de Deus. Isso é grandioso. Lembro-me do capítulo 4 de Lucas, que Jesus entrou na sinagoga. Aqui ele fala que Jesus leu. Como nós já lemos isso aqui, nós vamos dar uma pulada aqui. É? Pode? Então tá bom. Então, vamos ficar por aqui então? Depois a gente conclui? Podemos? Nós temos muitas coisas boas aqui ainda. Muito bom. A gente empolga e quer ir direto. Amém? Vamos ficar de pé então, para agradecermos a Deus. Então nós aprendemos que Jesus Cristo, Ele veio, Deus cumprindo 3 ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo, tudo resumido na pessoa de Jesus Cristo. Não 3 pessoas, 3 ofícios diferentes. Nós vemos que este mesmo Cristo, Ele veio cumprindo o ofício de profeta. Aquela mulher no poço de Jacó disse, São João capítulo 4, versículo 19, Senhor, vejo que Tu és profeta. Como sacerdote nós aprendemos que Ele está, que nós temos um sumo sacerdote, Hebreus capítulo 4, que se compadece das nossas falhas. E esse sacerdote, que é filho de Deus, e o profeta nos fala aqui mais para frente que filho de Deus, ele regressou e agora está na forma de Espírito Santo. Ele está ali como um cordeiro assentado no trono, intercedendo por mim, por você, por nós, pela noiva, intercedendo por todos os que estão desejando ser cristãos. Amém. E nós vemos que como rei ele virá, mas nós já estamos reinando com Ele em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então nós temos poder sobre as enfermidades. Então nós temos autoridade sobre o pecado. Nós podemos resistir. Mas eu sou tão fraquinho, eu não dou conta. Você dá conta sim, você está em lugares celestiais governando com Cristo. Nós damos conta sim, nós resistimos. Nós podemos levantar a bandeira do Evangelho e dizer, eu sou um cristão. Eu sou um cristão nascido de novo, eu tenho batismo com o Espírito Santo, eu estou esperando a vinda de Jesus Cristo. Nós podemos nos colocar e levantar esta bandeira, porque nós estamos reinando com Cristo. E numa próxima oportunidade, nós vamos ver Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Amém? Quem sabe nós introduzimos o estudo que eu estou fazendo com os jovens, né? Sobre ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes também simbolizam dentro disso aqui. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Muito bom, né? Mas nós temos que... Vamos dar graça pelo pão, pelo vinho. E depois a gente, próximo domingo, ele conclui, né? Amém? Amém. Então já fica sabendo, próximo domingo é o Paulo que vai pregar.